Meus amores, tudo bem? O tema da aula de hoje é regra de 3 simples. Regra de 3 simples é um dispositivo matemático prático para resolver problemas através de proporções. Então, para resolver problemas utilizando regra de 3, nós devemos seguir esses passos aqui, tá? O primeiro passo é colocar as grandezas de mesma espécie em uma mesma coluna. Ou seja, você vai montar aquela tabelinha que eu já ensinei vocês a montar, tá? Grandeza de mesma espécie na mesma coluna. Ou seja, tempo na coluna do tempo, tudo que é tempo na coluna do tempo. Quantidade de funcionários, tudo que é quantidade de funcionários na mesma coluna. Velocidade média, tudo que é velocidade média na mesma coluna. Dias, tudo que é dias na mesma, tudo que é tempo na mesma coluna, ok? Armei a tabela, tá? Coloquei tudo que tem a mesma grandeza na mesma coluna. Vou para o segundo passo, verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Na aula de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, eu expliquei isso, mas eu vou dar uma revisada para vocês, tá? Se forem diretamente proporcionais, é quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta, ou uma diminui e a outra diminui, ok? As duas grandezas fazem a mesma coisa, tá? Aumentar ou diminuir. Quando elas são inversamente proporcionais, uma grandeza aumenta e a outra diminui, ou uma diminui e a outra aumenta. Elas fazem o inverso, tá? As duas grandezas fazem o inverso uma da outra, por isso são inversamente proporcionais, tá? Se as grandezas forem diretamente proporcionais, você vai partir para cá. Olhei aqui, diretamente proporcionais, vou armar a proporção e resolver. Ok, igual grandezas diretamente proporcionais, que eu já expliquei para vocês. Agora, se eu verifiquei aqui no segundo passo que elas são inversamente proporcionais, o que eu vou fazer? Se forem inversamente proporcionais, os números de uma das colunas devem ser invertidos de posição. Ou seja, se você verificou que é inversamente proporcional, não tem a coluna do X, você vai manter. Você vai inverter os números da outra coluna, tá? O que ficava embaixo vai ficar em cima. O que ficava em cima vai ficar embaixo. Tá bom? Terminei de fazer isso na inversamente proporcional, eu passo para cá. Vou armar a proporção e resolver, tá bom? Aqui eu separei um exemplo para vocês, tá? De regra de 3 simples. Um agricultor alimenta suas vacas com ração. Com 800 quilos de ração, ele alimenta certa quantidade de vacas por 25 dias. Então, ó, 800 quilos de ração para 25 dias. Continuando. Assinale a alternativa que apresenta o número de dias que essa mesma quantidade de vacas serão alimentadas, considerando que, desta vez, ele as alimentará com 640 quilos de ração, tá? Aqui, ó, vou colocar os 640 aqui, tá? Primeiro eu vou montar a tabela, tá? Mesma grandeza, mesma coluna. Aqui é a grandeza, né? Aqui nós temos a ração medida por quilos, nesse caso. Aqui nós temos o tempo medido em dias, tá bom? São 800 quilos de ração que duram 25 dias. Agora nós queremos saber quanto tempo vai durar 640 quilos de ração, tá? Esse tempo vai ser em dias, tá bom? E o que tá perguntando, né? Eu coloco X. Aqui quer saber quanto tempo 640 quilos de ração vai durar para essa mesma quantidade de vacas, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Verificar se são diretamente ou inversamente proporcionais. Segundo passo, tá? Aqui, o que está acontecendo com a quantidade de ração? Ela está diminuindo. O que vai acontecer com o tempo? Eu tinha 800 quilos de ração. Agora eu tenho 640, eu tenho menos ração para a mesma quantidade de vacas. Então,
Se a ração diminui, o tempo que essa ração vai durar também diminui, tá bom? O tempo vai diminuir, tá bom? Quanto menos ração, menos tempo essa ração vai durar, tá? Agora vou para essa regra de 3 simples, ela é diretamente proporcional, ou seja, ração diminuiu, tempo diminuiu, tá bom? Então ela é diretamente proporcional, tá bom? Se ela é diretamente proporcional, agora eu vou para o terceiro passo, armar a proporção e resolver, tá? Esse sobre esse, 800/640 avos, igual a 25 sobre x, ok? Agora, o que eu vou fazer? Multiplicar cruzado, porque eu tenho uma fração igual a outra fração. Então, eu vou multiplicar cruzado, tá? Para resolver essa proporção, tá? Essa razão é proporcional a essa, tá? 800 vezes x, 800x, igual a 640 vezes 25, né? O que a gente vai fazer? 800 vezes x, 800x, igual a 640 vezes 25. 640 vezes 25. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 6, 30. Com 2, 32. Apago esse que já foi. Agora eu vou para o 2. 2 vezes 0, 0. Por uma casa. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. Somou 0, 0, 0 que dá 10, né? Sobe 1. 3 com 1, 4, com 2, 6. Abaixa, 0 mais 1, 1, né? 16 mil. Eu tenho aqui, ó, 16 mil, tá? Esse pontinho aqui é a multiplicação, tá? Esse pontinho que eu ia colocar aqui separam as ordens, tá? Separam as classes, tá bom? Separam as classes. Aqui, o que eu vou fazer? X igual a 16 mil dividido por 800. Corto esse com esse. X é igual a 160 dividido por 8. 20. 20 o quê? 20 dias, ok? Primeira coisa, montar a tabela. Mesma grandeza na mesma coluna. Depois verificar se são diretamente proporcionais. Se for diretamente proporcional, você já arma a proporção e resolve. Se for inversamente proporcional, a coluna que não é x você vai inverter. Depois que você inverteu, você vai armar a proporção e resolver normalmente. Tá bom? Difícil? Não é difícil, mas vocês precisam saber direitinho isso aí, tá? Porque na próxima aula nós teremos a aula sobre regra de 3 composta, tá bom? Que depende, você precisa saber regra de 3 simples para poder saber a regra de 3 composta, tá? Estudem bastante, façam todos os exercícios propostos, tá? Um beijinho.